E agora a gente vai falar de assuntos que impactam o Brasil lá fora. Os assuntos que impactam o mercado, o nosso agronegócio e a imagem do Brasil no mundo. É o que você confere agora na nossa coluna Brasil lá fora. E olha aqui, ó, nós estamos já com o Alessandro Bianchi, ao vivo lá em Nova York. Alessandro, bom dia para você. Explica para a gente que local é esse diferente que você está hoje aí, né? Em que ponto de Nova York você está? Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Daiane. Estou no hotel, temos evento com alguns fundos estrangeiros sobre investimento no Brasil. Estamos na parte de Midtown de Nova York. Muito bem. Alessandro, esse assunto, na verdade, né, ele não só toma as páginas dos jornais e telejornais brasileiros, mas também estrangeiros, que é a venda de terras para quem mora fora do Brasil. E há um detalhe, né, Daiane, muito específico com relação a isso, porque o presidente, quando ele estava eleito e também estava em campanha, disse ser contra a venda de terras, principalmente para os chineses. Já a ministra da Agricultura sempre se posicionou favorável. E aí há um projeto de lei nesse momento na Câmara, que eu quero inclusive pegar aqui um trechinho antes da pergunta para você, que diz exatamente sobre como é que vai funcionar, né, daqui para frente, se esse texto passar na Câmara e se tiver também depois, né, a caneta lá do presidente da República, que fala exatamente o seguinte, ó, estrangeiros não podem possuir áreas rurais que ultrapassem 25% do território total de um município. E pessoas da mesma nacionalidade não podem adquirir mais do que 10% da área rural do município. Como os estrangeiros e principalmente os investidores enxergam esse projeto especificamente se ele passar dessa forma, Alessandro? Então, Márcio, vamos por partes. O estrangeiro com certeza vão enxergar isso como uma expansão dentro do Brasil. Hoje, se vamos falar de fundos que investem no Brasil na área de agro, são fundos americanos. Diria que 70% dos fundos são americanos que investem na área de agro. E a partir de quando Lula mudou a legislação, que tivemos a saída do estrangeiro, os fundos que fizeram parceria, joint venture com empresas brasileiras para poder adquirir terrenos no Brasil. Especialmente os fundos hoje têm foco em aquisição de fazenda na área de lavoura, especialmente produção de milho, soja e algodão. Sabemos que o Bolsonaro é contra essa decisão aqui porque Bolsonaro tem medo da entrada dos chineses. Ou seja, Bolsonaro não quer que abrindo terreno para estrangeiro, os fundos chineses venham no Brasil e arrematem terras brasileiras. Isso se vai ser liberado, né, vai trazer nos próximos 3, 4 anos, diria entre 50 e 100 bilhões de reais em capital estrangeiro para aquisição de terreno no Brasil. O que a gente tem que cuidar seria fazer um programa em fases. Temos que ter um planejamento sobre, por exemplo, abertura de áreas rurais, investimentos em áreas perto do confim. O que seria a vantagem de poder entrar o estrangeiro no Brasil? De arrematar áreas, de trazer know-how estrangeiro e de trazer especialmente know-how tecnológico e desenvolver áreas que hoje não são desenvolvidas. O governo deveria trabalhar num plano nesse sentido. Alessandro, como a gente comentou aqui no começo, né, o Márcio comentou bem, é um assunto que divide opiniões aqui no Brasil. A gente tem, de um lado, a própria posição do governo Bolsonaro, que é mais conservadora, mas a ministra da Agricultura, parlamentares da frente da agropecuária, eles querem que esse projeto seja aprovado, que haja uma maior flexibilização, querem atrair esses investimentos aqui para o Brasil. Essa percepção, o mercado aí fora também tem, né, não só a visão do governo, mas também dos próprios produtores e setor produtivo do Brasil? Olha, sim, o meu banco, a gente vende terrenos para estrangeiro, então a gente vende muitos terrenos, muitas fazendas para americano, e também se eles abrem esse decreto-lei que pode permitir estrangeiro investir no Brasil, o estrangeiro sempre precisa da parceria do brasileiro, porque o Brasil é um país muito burocrático. Os processos do Brasil são diferentes, por exemplo, dos processos dos americanos, são diferentes, por exemplo, dos processos dos chineses, são diferentes dos processos do europeu. Então, também, na minha visão, eles também se abrem terreno para capital estrangeiro, entrada de capital estrangeiro no Brasil. O estrangeiro sempre precisa de uma joint venture com o brasileiro.
Muito bem, Alessandro. Muito obrigado. A gente já percebe aí que o vento em Nova York começa a atrapalhar um pouquinho, né? Aliás, qual é a sensação térmica? Fala pra gente aí. Olha, tem 20 graus, mas hoje infelizmente está nublado. Inclusive aqui tinha um cenário muito bonito atrás de mim, né? Você vê todos os skyline de Nova York, todos os prédios. Infelizmente hoje é um dia com vento e dia nublado. Tá certo. Qualquer hora a gente vai para aí fazer essa transmissão ao vivo de Nova York, tá bom, Alessandro? Tá combinado? Um grande abraço. Tomara. Tchau, Alessandro. Um abraço. Obrigada. Valeu, obrigado. Tchau, tenha um bom dia. Bom dia. Bom, nós falamos lá de Nova York dessa situação que é bastante complicada, Daiane, e que na sexta-feira a gente vai ampliar, mas vai trazer um assunto ainda dentro dessa questão, mas voltada para a produção e financiamento agrícola aqui no Brasil com dinheiro estrangeiro. É um outro assunto para sexta-feira no Brasil lá fora. Perfeito. Já fica o gancho aí para o pessoal de casa acompanhar. Sexta-feira, né? Sempre o nosso quadro aqui com o Alessandro, direto de Nova York, lá nos Estados Unidos. Exato.